Tudo bom, pessoal? Eu quero gravar esse vídeo para vocês porque eu tô chegando. Hoje é sábado, não sei que dia que esse vídeo vai pro ar, mas hoje é sábado e eu tô gravando esse vídeo porque eu acabei de chegar de um dos projetos que a gente está construindo de Tiny Homes. Hoje nós temos 6 já em operação. Operação não trabalhando, mas nós temos 2 operando funcionais, prontos, com pessoas morando lá, e nós temos outros 4 que estão em desenvolvimento. 2 deles estão nessa fase aqui, que é a fase final de conclusão da primeira etapa do projeto, tá? E os outros 2 a gente ainda está estruturando, fazendo pesquisa de mercado e está no começo deles. Esse daqui está ficando muito legal e eu quero trazer para vocês irem acompanhando como é que eles vão ficando. Eu vou trazer alguns números aqui para vocês. Esses números aqui são números que aconteceram agora, então quer dizer, esses números são números atuais. E esse projeto ele deve concluir, ficar totalmente pronto em 15 dias. Mas ele já está praticamente na fase final. Nós estamos esperando chegar móveis, nós estamos esperando terminar um acabamento ou outro, e nós principalmente estamos esperando a instalação da internet aqui, que foi uma coisa nova que nós tentamos, que eu acho que vai funcionar super bem. Mas eu vou pedir para o pessoal da edição ir colocando para vocês aqui, ou em cima, ou do lado, onde eles acharem melhor, ou até mesmo me cobrindo aqui, colocando eu pequenininho no canto aqui, o que fica melhor para eles, para vocês irem enxergando, porque eu montei aqui um PowerPoint super bacana, inclusive com exemplos, números e tudo mais para vocês irem imaginando, tá? O que aconteceu? Esse projeto aqui em específico, eu queria gravar por fora das casas, né? Mas, obviamente, meus clientes não permitiram que isso fosse para evitar que as pessoas copiassem. Então, eu estou juntando algumas imagens para vocês e, obviamente, essas imagens elas vão ficar reduzidas aqui no tamanho da tela para vocês terem ideia do que é cada uma delas, para vocês enxergarem, mas eu não vou mostrar, obviamente, os imóveis em si, como eles estão neste exato momento, porque ninguém quer ser copiado, né? E cada caso é um caso. Os que nós estamos fazendo em San Antônio estão ficando muito legais, as casas são totalmente diferentes, eu vou trazer para vocês também, tá? Mas vamos lá. Primeiro, esse projeto está em College Station. College Station, eu acredito que cabem pelo menos 6 projetos desse daqui pela demanda de alunos que tem lá. Nós estamos falando ali das maiores universidades do Texas, né, de Houston e do Texas. A estrutura estudantil que tem ali, ela ainda é muito deficiente. Muitos alunos vão morar em Bryan e algumas outras cidades ali nos arredores. Nós temos muitas oportunidades de terrenos ali que são baratos, mas você precisa ter paciência de procurar. Precisa procurar, precisa garimpar, precisa negociar. Esse caso aqui em específico, nós ficamos quase 2 meses e meio para tentar achar um terreno legal, negociar valores e tudo mais. Então, precisa ter paciência, porque senão você não consegue fazer um negócio bom, legal, bacana, com qualidade, tá? Esse terreno aqui nós compramos, ele tem 0,62 acres, quer dizer, ele vai ter mais ou menos 2.100 metros quadrados, mais ou menos isso aí em conversão, tá? Ou seja, é um terreno razoavelmente grande. Para uma tiny home, onde você tem aí uma média de 35 a 42, 44 metros quadrados, você tá ali, a gente consegue colocar pela disposição e pelo projeto, nós conseguimos colocar 32 ali, já contando com as áreas extras para estacionamento e tudo mais. Então, nós vamos ter ali 32 casas. Porém, até agora só foram construídas 12 casas, tá? Então nós estamos na primeira etapa do projeto, na primeira fase de implantação do projeto e só tem 12 casas. Os números que vocês vão ver aqui, vocês vão ver até a 12ª casa. Então vamos lembrar que na hora que eu falar para vocês os números, quando vocês forem ver o faturamento previsto agora, para daqui 60 dias a gente já espera estar com esse faturamento, porque nós temos aí 12 casas prontas e nós já temos 14 pessoas que preencheram a fichinha ali para fazer a inscrição, para aplicar, para alugar para essas casas. Quer dizer que todas essas 14 pessoas vão efetivamente alugar essas casas? Óbvio que não, mas na hora que abrir vai vir mais gente, né? Então quer dizer, nós vamos ter aí um preenchimento bacana nisso. Aí nós vamos para a fase 2. Por que eu falei isso para vocês? Porque do jeito que tá, vocês vão ver que esse faturamento, do jeito que ele tá hoje, ele tá dando um retorno de mais ou menos $10.000 por mês de aluguéis. O que, se você pegar um valor se você for comprar uma casa de investimento, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, no valor desse imóvel aqui, você não vai conseguir, no valor desse projeto inteiro, na verdade, você não vai conseguir alugar essa casa por $2.000 por mês. Ou seja, hoje, na primeira fase na primeira etapa da implantação,
onde nós temos somente 12 casas, serão 32. Nós temos somente 12 casas, são esses números aqui, tá? E o terreno já está comprado, ou seja, daqui para frente é só construir casa, não precisamos mais de terreno, porque o terreno já vai estar ali, certo? Isso é importante vocês entenderem. Hoje nós temos na fase 1 12 casas construídas, na fase 2 serão mais 12 casas, mas o padrão dessas casas serão diferentes. Na fase 2 nós vamos colocar casas um pouquinho maiores, pouca coisa, e elas vão ser sobrado, vai ter 2 andares. O quarto principal vai ser no piso de cima. Eu inclusive trouxe o projeto aqui para vocês verem, tá? Então vocês vão enxergar como é que ela vai ficar. E na fase 3 nós não sabemos ainda o que nós vamos fazer. Nós não sabemos se nós vamos colocar 4 casas maiores ou se nós vamos colocar 4 casas e outras instalações, como por exemplo uma academia, uma sala de terapia, para as pessoas poderem contratar o personal trainer deles, o fisioterapeuta, alguma coisa nesse sentido. Se nós vamos colocar um salãozinho de festa para alugar ali com uma churrasqueira, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Tá? Na fase 3 a gente está ainda com a cabeça aberta. 4 casas com certeza vão vir, mas caberiam mais 8. Então a gente não sabe se nós vamos usar esse espaço das 8 casas, construindo somente 4 casas e uma pequena área de lazer com essas outras amenidades que eu falei para vocês, ou se nós vamos fazer 8 casas e simplesmente tornar bem comercialzão mesmo o negócio. Nós vamos ver de acordo com o que a gente vai sentindo do público que está ali, tá? Da necessidade deles. Por que eu falo isso para vocês? Porque vocês vão ver que a gente vai cobrar por essas coisas. E quando você cobra por isso, é mais dinheiro entrando. Então, no final desse projeto inteiro, o nosso objetivo é que esse projeto tenha uma renda mensal de 25 a 28 mil dólares por mês, tá? Tempo do projeto. Até o momento, e eu falo para vocês até o momento, porque hoje nós temos concluídas, prontas. Para morar hoje, nós temos 8 casas, tá? Prontas. O resto já está pronto, mas falta acabamento, falta mobília, falta os appliances, falta vistoria, uma série de coisas. E todas elas precisam da tal da internet, que eu vou explicar para vocês lá na frente, que é um outro ponto de receita que a gente está fazendo e que ainda não ficou pronto. Mas hoje nós temos 8 casas prontas para morar. Quiser ir dormir hoje lá, essas casas estão prontas, tá? O projeto inteiro durou 6 meses e 4 dias, tá? Até a data de hoje, para estarem 12 casas praticamente prontas, sendo que 8 estão efetivamente 100% prontas. Do dia que nós começamos a procurar o terreno até hoje, nós temos 8 casas prontas, mais 4 em fase de acabamento final, tá? É só colocar os appliances e fazer algumas instalações. Tempo de construção da casa especificamente, tá? Das casas, ou seja, do momento em que nós assinamos o contrato de compra das casas com um projeto para cada uma delas, vocês vão ver que nós temos hoje 3 projetos, 3 plantas diferentes, e nós vamos trazer outras, pelo menos mais 3 plantas diferentes. Do momento em que nós assinamos o contrato com os fornecedores, são 4 fornecedores que fornecem os módulos para a gente, do momento que nós assinamos até o dia de finalização das construções, foram 78 dias de construção, tá? Construir. Nós recebemos, assinamos, eles fizeram a entrega, 78 dias para as casas estarem prontas. Desculpa, não da data da assinatura do contrato, mas a data da entrega dos módulos, foram 78 dias para construir todas as casas. Nós dividimos em 3. Esses modelos são os modelos que as fábricas chamam? Não. Este modelo é o modelo que nós resolvemos dar, meus clientes, na verdade, são 3 pessoas que estão juntas ali fazendo esse investimento, eles resolveram dar esse nome para essas casas, tá? Então, por quê? Porque nas fábricas você vai ter outros nomes, mas eles têm modelos já prontos. E esses modelos, nós fizemos algumas alterações neles. Então nós mudamos uma parede, nós mudamos aí a estrutura, que nós mudamos, que é exatamente esse aqui, foi a questão do box. O box que vinha aqui, ele era quadradinho, pequenininho, né? Quando eu entrei nesse box, na casa modelo deles, eu falei, caramba, eu tenho 1,86 m. Eu falei, pô, eu vou ficar nesse box aqui.
não vou caber, eu vou ficar desconfortável, né? E o nosso objetivo não é fazer casas para a pessoa ficar desconfortável. A nossa ideia é que a pessoa se sinta o mais confortável possível. A casa pode ser pequena, mas ela não precisa ser desconfortável. Então, nós fizemos aqui um box arredondadinho, vocês vão ver inclusive aqui na fotografia que está aqui, tá? E nós mudamos um pouquinho também a instalação do pé direito, porque se vocês forem olhar o piso da casa, ele tem uma limitação com relação à altura do teto da casa. Nós, no nosso projeto, vocês vão ver que são todos modulares. E nós temos substituído muita coisa aqui, inclusive tecnologia brasileira. Essas peças, inclusive, vieram de um cliente nosso no Brasil. Nós substituímos aí algumas partes metálicas por uma liga de polímero. E isso ficou muito bacana, muito mais resistente e reduziu o custo. Então, funcionou super bem, a gente conseguiu mudar algumas coisas, o quebra-cabeça ali, o Lego, né, a montagem ali das peças, ela encaixou direitinho, ficou muito legal. Então, esse caso, que se chama Express, vocês vão ver aqui no PowerPoint que nós vamos mostrar, ele é de um quarto, um banheiro, uma cozinha e uma salinha. Nessa salinha ele tem ali o sofá, uma mesa para 4 pessoas, pequena, uma mesa para 4 pessoas para poder almoçar, jantar, ali uma mesa integrada com a cozinha e a sala. E é isso daí, tá? O espaço é esse daí. E funciona super bem. O custo dessa casa é custo do material da casa, né? Da casa pronta, $12.380, com custo total já de construção por $15.198, e o valor do aluguel dessa casa é $730 por mês. Vamos para a próxima casa. O próximo modelo é a Comfort 1. Essa casa, vocês vão ver que nós exploramos muito acrílicos, tá? É aquela janela anti-impacto, tá? Ele não é um vidro em si, ele é um material anti-impacto, ou seja, ele é um vidro duplo, um acrílico duplo, eu acho que aquilo ali é acrílico, e ela é muito iluminada, ela é muito diferente, a estrutura, o projeto é muito parecido com a Express, mas ela é um pouquinho maior, ela tem mais iluminação, ela dá uma sensação maior de conforto, e ali nós temos toda a fiação, já deixamos puxada a fiação para caso a pessoa queira colocar aquelas cortinas elétricas, né? Então durante o dia ela abre para ter visualização da casa inteira, fora isso ela baixa a cortina, tá? E vocês vão perceber que o acabamento dessa casa também é melhor, né? Na questão de área construída, ela é pouquíssima coisa maior do que a outra, mas assim, pouquíssima mesmo, eu diria para você que não chega nem a 1 metro quadrado a mais. O valor da casa é $13.850, construído $16.950, e o valor do aluguel mensal dela é de $800. Vamos para a Comfort 2. É um modelo totalmente diferente, tá? Essa casa, ela tem um porte, ela tem um terracinho ali, um espacinho, é muito pequeno mesmo, tá? Deve ter, sei lá, talvez 1 metro de entrada na casa, onde a pessoa consegue colocar ali na frente da casa dela talvez uma cadeira, uma rede, uma coisa nesse sentido, tá? Todos os contratos vêm dizendo que as pessoas não podem pendurar absolutamente nada nas paredes e nem nos pilares, tá? Porque é tudo estrutura metálica, vocês vão ver. Mas a pessoa pode colocar eu tenho na minha casa isso, aqueles suportes de rede que você coloca no chão, né? Você apoia ele no chão, é tipo um tripé, você coloca isso e a rede fica ali tranquilo, cabe tranquilamente nessa casa aqui. O acabamento dela, vocês vão ver que ele é diferente. O acabamento dela parece um sanduíche. Por dentro ele parece um acrílico, a parede não é drywall direto, ele tem um acrílico, tem uma espuma e depois ele tem a parte externa que parece também meio que um plástico assim. É muito resistente, é muito legal. Quem olha fala assim, não, isso aqui não vai aguentar. Aguenta, tá? É muito bacana. Quando você toca nele, bate nele, você fala, nossa, é bem mais resistente do que eu imaginava. Essa casa, ela é bem simples no sentido de manutenção, porque vocês vão ver, inclusive, nós temos aqui foto do quarto, da sala. Você vai ver que ela parece muito um trailer, né? Quem está acostumado a viajar com trailer, aquele que abre a porta lateral assim, ela é muito parecida com isso daí. E funciona super bem também. Só que essa casa, ela é mais estruturada. Ela também tem um quarto, um banheiro, uma cozinha, mesma estrutura, só que ela é maior, ela é bem mais confortável. A sensação de quem está dentro dessa casa é totalmente diferente da outra. Você não acha que você está numa tiny home
numa dessas. Você acha que você está num apartamento de São Paulo, por exemplo, onde os apartamentos são... Você fala, pô, tem um apartamento de 70 metros quadrados com 2 quartos. É isso, você vai se sentir na mesma coisa, tá? O valor dessa casa é 14.550, 17.650 construída e o valor de aluguel mensal 830 dólares. Aí eu pergunto para você, está perto de um college, né? O objetivo aqui é pegar os alunos do college e muitas vezes pegar aquelas pessoas que trabalham ali para a região, professores, eventuais aí, funcionários das universidades e tudo mais. Entre pagar 730 na primeira casa ou pagar 830 nessa casa, que ela é bem maior, eu acho que essa casa vai ter muito mais demanda, tá? Então, esse daqui é um dos projetos que a gente está olhando muito para a fase 2, certo? Vamos lá. Aí, eu coloquei aqui também para vocês verem nesses slides modelos modulares modificáveis, para vocês verem como eles são. Os modelos chegam para a gente, vocês vão ver aqui os trilhos, os encaixes, aonde as coisas vão, eles chegam, parece um Lego mesmo. Você vai encaixando uma peça na outra e você vai dando formato de acordo com aquela dimensão, tá? Por isso que a construção é muito rápida e a manutenção é muito fácil dessas casas. Quebrou uma parede, um aluno idiota resolveu dar uma cabeçada na parede. Você vai trocar essa parede rápido, 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 em não mais do que 2 horas você trocou uma parede inteira. Mentira, umas 3 horas, porque você precisa soltar parafuso. Outra coisa que faz parte desse projeto também, eu estou falando super rápido aqui, eu vou mostrando para vocês nos slides, mas eu estou falando para vocês super rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Quem quiser volta, vê, para, congela a imagem para ver. São as garagens, tá? Nos 2 que nós já temos prontos, operando com lotação total, todos eles estão com todas as casas alugadas. Mas as pessoas reclamam muito da questão de garagem, tá? Porque o nosso foco não era trazer tanto espaço, a gente queria otimizar o máximo possível com casa e a gente não estava tão preocupado com a questão de garagem, principalmente por eles estarem na Geórgia. Mas aqui College Station nós temos um problema, né? Que na verdade é uma solução. Nós temos aqui a área do granizo. Né? College Station está bem na área do granizo, de chuvas de granizo. E chuva de granizo no Texas nós estamos falando em bola, o tamanho de bola de ping-pong, de gelo maciço mesmo, tá? A gente tem muito problema naquela região ali com chuva de granizo. Então nós resolvemos fazer áreas cobertas, tá? Para proteger os carros. E obviamente nós vamos alugar essas áreas cobertas. Se o cara não estiver preocupado com um amassado ou outro no carro, ok, ele deixa no descoberto mesmo, tá tudo certo. Se ele quiser cobrir, tá aqui. Nós temos aqui essa estrutura, ela parece madeira, mas ela não é madeira, ela é um polímero. A cobertura dela, o teto dela, ele parece um sanduíchezinho também. Ele é metálico por cima e tem uma espuma por baixo e um plástico por baixo. Então ele dá uma proteção bem grande. Pô, eu acho que dá para cair até mais do que um hail, né? Do que um granizo, né? Então, não vou dizer um meteorito, mas ele aguenta bastante coisa. E isso daí, inclusive, eu vi um projeto desse que eu queria colocar na minha casa, que eu achei muito legal. E nós vamos alugar aí as vagas cobertas por 60 dólares por vagas. Hoje nós temos 10, tá? Vamos colocar mais 10 depois com as outras casas e nós vamos colocar mais algumas também no final, na terceira etapa do processo. Por que que nós não queremos colocar 12, acompanhando o número de casas? Porque aí nós vamos ter aí uma concorrência entre oferta e demanda. Se eu tiver 12, eu vou ter sempre o número exato de carros ali que vão atender. E se eu tiver 2 a menos, a estratégia do Ayrton Senna, que fez com a Audi no Brasil, né? Ele sempre dizia, se o meu mercado são 1.000 carros por mês, eu vou trazer 990 carros, 10 pessoas vão ficar sem carro, porque isso vai me ajudar a manter o processo, manter o valor, manter o processo de venda e o interesse das pessoas pela marca. Então, essa é a nossa estratégia aqui, tá? E outra coisa que nós vamos oferecer também como renda extra é uma parceria que nós fizemos com a Xfinity. Então, nós vamos ter internet para as pessoas. Essa internet ela é de 1 GB de velocidade e, segundo a Xfinity, ela conseguiria atender até 10 casas. Eu digo para vocês, eu tenho na minha casa 1 GB e eu acho que se conectarmos aqui 3
pessoas trabalhando com vídeo simultaneamente, nós vamos ter problema, tá? Se você fizer um streaming numa televisão, estou assistindo no YouTube numa televisão grande, estou trabalhando no meu computador, meu filho está fazendo um upload de alguma coisa no computador dele, esquece, ela não vai ter o mesmo rendimento. Então, o que eu quis fazer? Nós colocamos um limite de 6 casas, ou seja, para cada ponto de conexão da Xfinity, nós vamos ter 6 casas conectadas. Eu acredito que isso vai ser mais do que suficiente para manter ali a estrutura, nós vamos fazer um teste. Se precisar, a gente coloca mais roteadores, senão não. Então, nós compramos a internet, nós vendemos essa internet com um preço para cada morador. O preço para cada morador vai ser de $50 por mês por essa internet rateada por 6 casas, tá? Então, quer dizer, nós pagamos um valor e vendemos por outro. O nosso lucro para cada 6 casas vai ser de $130 por mês, certo? E aí, eu coloquei aqui só para vocês terem ideia, esse aqui é um esboço de um projeto para a segunda fase que nós devemos começar lá para outubro, novembro desse ano, que é o nosso objetivo de fazer. São casas de dois dormitórios, 2 andares, onde nós vamos ter no primeiro piso sala, cozinha, lavabo no primeiro piso e um dormitório pequeno, e no segundo piso um dormitório maior, que seria a suíte master, com uma saidinha para um terracinho bem pequeno ali, para a pessoa ter aí um pouco mais de espaço, um pouco mais de conforto. Essa casa nós já fizemos cotações dela, essa casa vai ficar mais ou menos na casa dos $20 mil construída, e o aluguel estimado para essa casa vai ficar em torno de $1.100 a $1.180 por mês. Numa casa de 2 dormitórios, uma família pequena, ou às vezes um casal que quer ter um carro, um quarto extra para a sogra, que não seja nem tão confortável a ponto da sogra querer ficar e nem tão desconfortável a fim dela sair falando mal de você, seria um espaço muito legal esse, tá? Outro projeto que a gente está querendo fazer também é de um quarto luxury, que é mais luxuoso, tá? Vocês vão ver o projeto aqui, eu fui visitar essa fábrica aqui desse projeto. Ele parece um container, só que é um containerzão, tá? Então ele é maior do que um container que as pessoas usam geralmente para fazer casas, em comprimento, em altura e em largura. Então ele deve ter aí mais ou menos a largura de uns 2 containers e meio, a altura de 1 container e meio e o comprimento de um container e quase 2, tá? Ele é bem grande, funciona muito bem. Só que ele vai ter um dormitório e o custo de implantação dele fica na casa dos 19 mil para a gente alugar entre $1.000 e $1.100 por mês. Mas vocês vão ver, pela foto aqui, vocês vão ver que o acabamento dele é bem bacana, o design dele é bem bacana, principalmente com o pessoal mais jovem aí, vai olhar para ele e vai falar assim, caramba, que legal, ele tem bastante vidro, tem madeira, tem um design muito bacana, eu acho que as pessoas vão acabar gostando bastante dele. Mas esse daqui vai ser para a fase 2 e nós ainda não decidimos, então por isso que eu falei para vocês que pode ser que a gente traga 3 modelos diferentes para a fase 2. Aí eu coloquei aqui a tabela para você, o custo total desse projeto aqui, lembra, é o que eu falei para vocês, nós já temos aqui o terreno comprado, tá? Então, para fase 2 e 3, a gente não vai ter que gastar o dinheiro com o terreno. O custo aqui ficou, até agora onde está já com a compra do terreno, ficou na casa de $300 mil. Eu vou colocar aqui para vocês a tabela para vocês verem, com uma renda mensal um pouco acima dos $10 mil, que eu acho que é um número super bacana, onde você compra uma casa aí de $300 mil, que você vai alugar essa casa aí, aonde você vai conseguir alugar uma casa de $300 mil por mais de 1.500, quiçá 1.800, né? Então aqui você está tendo mais de $10 mil por mês de rentabilidade dentro do dinheiro que você investiu, o que eu acho que é muito bacana. E lembra que nós vamos, esse valor aqui, ele vai dobrar com certeza na segunda fase, porque as casas vão ter mais 12 casas, então no mínimo ele vai dobrar, porque as casas vão ter até aluguel mais barato, mais caro, na verdade, não mais barato, vai ter mais aluguel mais caro. E nós temos a fase 3, que a gente vai decidir se a gente vai focar em mais casas ou se a gente vai fazer alguns amenities que vão dar um outro lucro ainda para esse projeto, tá? Quem tiver interesse nesse tipo de projeto, entre em contato conosco, nós vamos te ajudar a estruturar do começo ao fim. Muitas pessoas se interessaram, na verdade,
3 desses processos aqui são para pessoas que estão fazendo visto E2, é um projeto muito bacana para visto E2. Cabe também para um visto L1, para quem eventualmente também tiver interesse em trabalhar com visto L1, ou a maioria dos meus clientes são pessoas que nem sequer estão nos Estados Unidos, estão no Brasil, estão na Itália. Um deles está na Itália, que está fazendo San Antônio, eles são italianos, e não estão querendo vir para os Estados Unidos, eles estão simplesmente investindo numa renda passiva. Quem quiser, entre em contato conosco, a gente passa tudo para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.